Chegamos então ao nosso último exemplo de aplicação do método da substituição simples. Com esses 5 exemplos, você já tem uma boa ideia de como esse método funciona. Bom, claro que a gente precisava deixar o melhor para o final. Agora você tem uma mistura de trigonométrica com raízes e como você identifica quem é a função, já que vamos usar substituição simples. Isso não tem cara de imediata, nem de longe. Uma função e a sua derivada. Como você identifica? Bom, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, se a função for cosseno, se aqui você colocar cosseno de alguma coisa, a derivada seria seno, e você não tem seno aqui. Bom, você sempre tem que procurar o mais simples, tá? Então, já que não foi cosseno, não vamos tentar cosseno de 1 mais raiz de x. Vamos tentar agora 1 mais raiz de x. O que acontece quando você calcula a derivada de 1 mais raiz de x? Se você tem uma boa noção de derivadas, você vai lembrar que a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Só lembrando aqui, deixa eu arrumar um espaço aqui no final. Se você tem a função raiz quadrada de x e calcula a derivada, isso aqui é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. É claro que para isso você precisa ter uma boa memória para lembrar de várias regras de derivação. E essa é uma delas, que é a derivada para a raiz quadrada. E aí, quando você deriva a raiz quadrada, você vê que aparece uma raiz quadrada no denominador. E é exatamente o que nós temos aqui nessa expressão, uma raiz quadrada no denominador. Isso significa que ela apareceu de alguma forma quando a gente derivou a raiz quadrada. Então, você agora tem certeza de que quem você vai chamar de u é 1 mais a raiz quadrada de x. Tudo isso que está dentro do cosseno. Então, qual é a derivada de 1 mais raiz de x? A derivada de 1, que é constante, é zero. A derivada da raiz quadrada, aí você precisa realmente lembrar das derivadas. É importante, antes de estudar integrais, você fazer uma revisão muito boa de derivadas. Isso nós fizemos de forma mais ampla possível lá no nosso módulo 1. Então, revisa o módulo 1 se você precisar. E aí você tem 2 raiz quadrada de x. Então, nós temos agora uma função e a sua derivada. Aproveita e já calcula o du, que é a derivada dx. Então, você fica com du igual a derivada 1 sobre 2 raiz de x dx. Então, agora nós temos todos os ingredientes que nós precisamos para calcular a nossa integral. Agora vamos preparar essa expressão para receber a variável u. O que é que está faltando? 1 mais raiz de x vai ser chamado de u, não tem problema. Geralmente, você precisa completar a expressão que vai ser transformada em du. Tá? Isso é o normal. Então, o que está faltando para que você tenha aqui nessa expressão um du? Você tem um dx aqui em cima, no numerador, tranquilo. Você tem uma raiz no denominador, nenhum problema. Mas está faltando um 2 aqui no denominador. Então, você precisa fabricar um 2 no denominador. E é exatamente o que nós vamos fazer. Integral do cosseno de 1 mais raiz de x. Eu vou separar o que eu preciso para o du, para ficar aqui à parte. Então, vai ficar 1 sobre raiz de x. É isso que eu tenho. E aqui o dx. Coloca junto quem você precisa para o dx. Só que está faltando um 2. Só que agora você já sabe o que precisa fazer. Coloca um 2 aqui. Quando você faz isso, você colocou um 2 no denominador. Agora você precisa colocar um 2 multiplicando para cancelar com esse 2. E aí você não altera a expressão. Ok? Nos exemplos anteriores, nós colocamos número no numerador e precisamos de uma fração para ficar o número no denominador.
Agora nós colocamos no denominador, então você precisa de um número em cima, no numerador, multiplicando. Agora fica fácil, você só substitui tudo que você tem porque você fabricou o du. Então aqui você tem 2 integral do cosseno de quem? 1 mais raiz de x você chamou de u, então vai ficar cosseno de u. E essa expressão toda aqui, observa aqui no canto, você tem exatamente du. E quem é a integral do cosseno? Nós vimos no módulo anterior, na nossa revisão de derivadas, as integrais de funções trigonométricas, então, que é uma integral imediata. A função cuja derivada é o cosseno é a função menos seno. Nós vimos que a primitiva, ou integral do cosseno, na verdade, é o seno, não é isso? Exatamente o seno x. Então, nem precisava de parênteses, 2 seno x. Mais seno u. Perfeito? Então, estamos trabalhando na variável u, 2 seno u mais a constante. E aqui, como é uma expressão só, não precisaria de parênteses, mas se colocar também não tem problema. Terminamos a integral. E aí, quando você termina a integral em u, ainda resta mais um passo, que é devolver a variável original. Então, você escreve 2, agora sem parênteses, seno. Seno de quem? De u. U é uma expressão com mais de um termo, agora eu preciso de parênteses. U é 1 mais raiz quadrada de x. E, claro, no final, a constante de integração. E aí você consegue, de forma razoavelmente simples, calcular integrais complicadas utilizando essa ideia de procurar uma função e sua derivada. Esses exemplos te dão uma boa base do que fazer quando você encontrar uma integral que não pode ser resolvida de modo simples, né, usando integração imediata. E aí, se você precisar tentar o método de substituição simples, você agora já sabe como fazer. Então é isso. Foi um grande prazer compartilhar esse conhecimento com você. Um grande abraço e nos vemos no próximo módulo.